começar o nosso programa falando do Cruzeiro. O Samuca vai colar com a gente daqui a pouquinho, mas o Rafa Nobre, meu xará, já tá por aqui pra gente aquecer os motores, né, xará? Final de semana o Cruzeiro trabalhou sábado, domingo teve folga, correto? Exatamente, isso aí. E agora, meu amigo, é corrida contra o tempo, porque na quinta-feira já tem bola rolando. É isso aí, xará. Boa tarde pra você de novo, também boa tarde pro Lelhão, Seabra e o Samuca daqui a pouquinho com a gente. Pois é isso aí, xará, você resumiu bem. Foi um sábado de trabalho, ontem a folga, hoje a reapresentação do Cruzeiro, já pensando nesse jogo, como disse o Lelhão, duelo decisivo, essa decisão contra o Santos, os dois times acostumados aí a decidirem Campeonato Brasileiro, enfim, dessa vez uma situação bem diferente. O Santos, primeiro time da zona de rebaixamento, o Cruzeiro a 5 pontos de distância do Santos, mas também naquele grupo dos times que tentam se afastar do Z4, o Cruzeiro brigando para tentar uma vitória. Os últimos 8 jogos o Cruzeiro não consegue uma vitória, então vai ser agora, na estreia do Zé Ricardo, que o Cruzeiro vai tentar essa vitória para, quem sabe, se distanciar um pouco mais e abrir essa gordura. Afinal de contas, é o Santos quem abre essa zona de rebaixamento, então uma vitória seria importantíssima para o Cruzeiro poder abrir 8 pontos de distância para o Santos e, quem sabe, jogar um campeonato brasileiro mais tranquilo. Na sequência tem Fluminense fora de casa, depois o América, enfim, a parada é torta, afinal de contas é o campeonato brasileiro. Hoje, o Rafa, o Cruzeiro, a gente até comentava ali antes do programa começar, o Cruzeiro tá diminuindo esse departamento médico dele. Hoje o Gasolina, lateral direito, ele que se machucou no clássico contra o Atlético lá em fevereiro, dia 13 de fevereiro, 7 meses parado, começa a fazer essa preparação física. Então mais um que sai do DM, Celeste, DM que já teve 7 jogadores há poucas semanas atrás, agora somente 3 jogadores e 2 deles não devem voltar para esse ano ainda. O Ramiro Bilu, só o Matheus Pereira acompanha a dupla. Então o Matheus Pereira, que também postou um vídeo que acabou deixando a torcida do Cruzeiro animada, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas enfim, é o DM do Cruzeiro esvaziando num momento muito importante. O Gasolina, que é lateral direito, daqui a pouquinho ele se junta também ao Palácios e ao William para ser mais uma opção para a lateral direita do Cruzeiro, ainda fazendo a preparação física. É claro que depende ainda de algumas semanas, um trabalho mais forte para poder ganhar essa condição de participar de uma maneira mais intensa dos treinamentos e aí sim ser uma opção para o Zé Ricardo. Essa imagem que o Matheus Pereira postou ontem, no domingo, é uma imagem de uma caminhada, uma corrida na esteira. Essa esteira antigravitacional, aquela esteira da NASA, né? Para poder reduz os impactos. Então, já para poder trabalhar até a parte psicológica do jogador, ele começar a entender que ele já consegue fazer movimentos mais fortes, para aí sim já começar a fazer essa transição no campo. E aí, quem sabe, passa a ser mais uma opção. Momento muito importante que o Cruzeiro também começa a definir e a já pensar esse time que vai encarar o Santos. Ter nesse momento, na verdade, qualquer momento é a volta de jogador importante, como é o Matheus Pereira, é fundamental, né, Seabra? Mas nesse momento em que o Cruzeiro precisa voltar a vencer, precisa nesse duelo, especialmente contra o Santos, ganhar mais corpo, ter a turma trabalhando junto ali, já dá uma motivação a mais, né? Dá uma motivação a mais, principalmente com o Zé Ricardo chegando. E aí, quanto mais jogadores ele tiver à disposição, melhor, né? O leque aumenta aí para ele escalar, para ele mexer, para ele ter alternativas ali, não só para escalar o time, mas para mexer também durante as partidas. E esse vídeo que o Matheus Pereira postou aí, realmente dá um alento ao torcedor do Cruzeiro, né? Porque o Matheus chegou no Cruzeiro muito bem, mostrando muita bola, é um cara que para mim vai ser titular, né? Ele tem qualidade para isso, mostrou que tem qualidade para isso. E normalmente quando o treinador chega, os primeiros jogos ali, né, dá aquela sacudida no elenco, né? Então todo mundo quer mostrar, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar apto, e nesse momento ter o DM vazio é sensacional, não só para os jogadores, para o torcedor e principalmente para o Zé Ricardo, que ganha opções, né? Pois é. Ô Xará, e aí o Zé Ricardo, ele que foi anunciado na terça-feira,
aquele primeiro trabalho na quarta, então 5 dias, se a gente for contar a folga ontem, 5 dias de trabalho, amanhã o calo começa a apertar mais, porque aí o Cruzeiro já começa a pensar, o Zé Ricardo já nessa equipe que vai encarar o Santos na quinta-feira, afinal de contas aí seria terça e quarta de trabalho, já pensando num time para poder encarar o Santos na quinta. Agora é aquela velha pergunta, né, que o Samuca até colocou na coluna dele em vídeo, tá lá em O Tempo, daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele a opinião dele, mas eu queria saber de você, Lélio Gustavo, por quê? Início do trabalho do Zé Ricardo, ele teve sim uns dias de data FIFA para poder treinar, trabalhar com a equipe, mas você acha que vai ter essa ruptura de forma de jogo abrupta do que era o trabalho do Pepa para um estilo de jogo já com a cara dele, ou ele vai tentar fazer isso aí paulatinamente, Lelão? Olha, Rafa, se estivesse tudo errado, certamente a mudança seria radical, né? E o rompimento realmente de uma forma abrupta, como você mesmo colocou. Mas, na própria apresentação, o Zé Ricardo disse que ele não iria mudar tanta coisa assim, tanto que ele destacava, né, o melhor setor do Cruzeiro, que é sem dúvida alguma a defesa. A preocupação fica com o meio de campo para frente, onde não existe muita criatividade e muito menos, né, eficiência por parte dos jogadores. Eu até vi realmente essa informação do Samuel, mas não me surpreendi. Talvez ali, né, a gente sendo até um pouco otimista aqui, ele mude 1, 2 posições e olhe lá. Mas realmente eu vejo assim uma possibilidade de mudança no ataque. Claro que quando se fala isso, cara, mas será que ele vai colocar o Gilberto? Não, talvez ele jogue ali, né, com os 3 jogadores velozes, mas deixando quem no banco talvez? Difícil, né? Talvez o Rafael Papagaio possa ser o sacrificado, ou não, ele jogar com o Rafael e os 2 pontas e inventar aí, quem sabe, no bom sentido, né? O Nicão sendo o armador, pode ser, mas uma mudança radical realmente pro jogo contra o Santos, eu não espero. E lembrando, hein? A matemática diz que o empate lá já seria um bom resultado. E aqui, uma coisa, o Lélio destacou bem ali um nome que vale a gente ressaltar, o Nicão. Nicão é um cara que todos nós acreditávamos e continuamos acreditando que ele tem bom futebol, que foi uma boa contratação, que ele pode ainda render alguma coisa. Já rendeu no Cruzeiro? Não. Mas a chegada do Zé Ricardo é um alento pra ele, né? É um jogador, e você sabe um outro jogador que eu acho que pode também dar uma senhora volta por cima aí? Gilberto. O Gilberto tem bola. É um bom jogador, aliás, abrindo um parênteses aqui, pessoal lá da Bahia, hein? E o Vitória ontem, que coisa, hein? O Colosseis. Tava comemorando aí o rapaz aí, viu, Lélio? E eu também, será por quê? São 2, então, que não gostam. Que coisa, hein? Mas voltando aqui, né, ao Gilberto, que é ex-Bahia, por isso que nós puxamos isso aí, o Gilberto foi bem por onde passou, mostrou bola. Por que no Cruzeiro tava dando errado? Ele entrou, teve chances, não conseguiu. Quem sabe tá aí um alento para esses jogadores, né? Ian Lucas, Gilberto, Nicão, outros jogadores que o Lucas Oliveira, que andou passando por uma baixa aí também, a torcida não quer nem saber dele. Quem sabe esses jogadores aí ganham um novo alento com a chegada do Zé Ricardo, né? O Nicão, só para pegar esse recorte aí do novo Nicão, vamos dizer assim, aquele que porque o Nicão teve uma fase que ficou afastado, vai ser negociado e depois voltou, e aí quando ele voltou, o Cruzeiro e o Pepa entenderam que ele teria mais espaço. Ele foi até muito produtivo, se a gente for analisar o pouco período que ele ficou em campo e que ele entrou com jogos já no segundo tempo. Ele entrou naquele jogo contra o Atlético Paranaense, deu um passe pro Alisson, que o Alisson chuta na beiradinha da trave ali, quase se faz o gol, era uma assistência. Ele entrou contra o Botafogo também, deu uma assistência pro Papagaio, que errou de cabeça. Pra mim foi um gol que mais o Papagaio errou do que o Pérez fez a defesa ali naquele momento. E entrou contra o Corinthians também, deu uma assistência pro Robert, que mandou no travessão. Então assim, claro que o Si não joga, né? Mas o papel dele, que é estar ali pra assistir os caras,
ele fez bem feito, né? Nesse período que ele entrou. Então, assim, pelo menos no pouco período que ele entrou, ele fez muito mais que o Vital, né? Que teve todo esse período começando os jogos e acabou não produzindo muito. O que o Rafa diz aí é que o Nicão, com pouco tempo, né? Dentro de campo, ele consegue criar boas oportunidades. Boas não, se fosse o site estatística, ele diria que o Nicão criou 3 grandes chances. E foi isso mesmo. E a gente não entendia também o motivo pelo qual o Pepa não acreditava nele e insistia também com os mesmos jogadores, né? O Nicão tem um bom aproveitamento, vamos dizer assim, né? Isso. Quando teve oportunidade, aproveitou. Exatamente. É um que pode ser. Eu acho que o Nicão tem bola. Se ele mostrar o que a gente já viu o Nicão mostrar, ele tem bola para ser titular desse time. Eu acho que não tem dúvida disso, não. Agora, o torcedor hoje não quer nem ver o cara pintar de ouro, né? Amigo, WhatsApp aqui, também o superchat do YouTube, o termômetro é justamente esse, a galera. Se o discurso do Zé Ricardo foi na apresentação de tentar recuperar essa confiança, e a gente bateu nessa tecla aqui quando da apresentação dele semana passada, o torcedor não tá com muita paciência, pelo que eu tô vendo de mensagens aqui. Gente, Nicão é ex-jogador em atividade, tá falando o João. Tem o Acácio que tá falando. Beleza, coloca o Gilberto, mas só quando garantir a permanência do time na Série A. Eu entendo perfeitamente e concordo que o Zé Ricardo deveria testar esses jogadores que não foram bem com o Pepa. Concordo com todos vocês. Mas o torcedor aqui no nosso termômetro em tempo real, galera, não tá com muita paciência não, viu, Xará? Mas o torcedor precisa entender também o seguinte, claro que o torcedor é muito mais passional e tal, mas esses caras todos que nós estamos falando aqui são ativos do clube. Né? O Cruzeiro contratou esse jogador, o Cruzeiro gastou dinheiro, o Cruzeiro fez contrato com os caras, tem multa rescisória. Então é muito simples, né? A gente abre o microfone aqui e fala, tem que mandar todo mundo embora. Ah, beleza, quem vai pagar a multa? Vamos fazer uma vaquinha aí, lançar o Pix? Não é assim que funciona, né? Então, assim, a partir do momento que o cara tem contrato, ele não pode simplesmente ser afastado, ser jogado para um canto. Isso desvaloriza o próprio clube, desvaloriza o próprio Cruzeiro. Então, essa chegada do Zé Ricardo pode sim ser um alento para esses caras, para esses ativos do clube aí. Eles podem render alguma coisa pro Cruzeiro em campo, né? E você imagina, se você abre mão do Nicão hoje, o Cruzeiro só tem ele e o Vital de meia hoje, né? A gente não conta com o Matheus Pereira. Se abre mão do Nicão, vai depender só do Vital e ele seria a única opção, ele que tem algum histórico de lesão, né? Não dá pra abrir mão, né, Samuca? Você tem jogadores no elenco, por exemplo, você não vai abrir mão do Gilberto, não dá pra essa altura do Campeonato Cruzeiro, não dá pra contratar, a não ser que tenha alguém disponível no mercado, abrir mão do Lucas Oliveira, Gilberto, Nicão, afinal de contas o elenco tá ali, né? Um abraço. É isso, Rafa. Boa tarde, um abraço para todo mundo. O desafio é como disse aí o Seabra, né? É como que você vai utilizar esses jogadores, porque o Cruzeiro vive o seu pior momento, ninguém tem dúvida nenhuma disso, na Série A do Campeonato Brasileiro. É um momento de pressão para todo mundo e jogadores aí que estiveram envolvidos em lances capitais, né? Ao longo dessa jornada do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o desafio para o Zé Ricardo é conversar, é conseguir trazer a confiança novamente para esses atletas e como ele vai utilizá-los, né? Porque estando tudo indo bem no jogo, é tranquilo. Agora, se não tiver e piorar ainda a situação, aí o torcedor não vai entender, né? Então, vamos acompanhar como que ele fará isso, mas eu concordo, ele em um determinado momento ele vai precisar desses atletas, mais cedo ou mais tarde vai acabar precisando, e se ele conseguir recuperar, será um mérito muito grande. E volto a repetir, o desafio é como fazer isso neste momento de dificuldade, de pressão que o Cruzeiro vive na temporada. Ô Samuca, agora aproveitando o gancho aqui, boa tarde pra você, você acha que a base vai ser a mesma base da equipe do Pepa ou o Zé Ricardo já vai inventar a moda, claro que entre aspas, viu, gente? Não tô depreciando o trabalho dele, não. Você acha que vai ter um time já mais com a cara dele nesse primeiro momento, Samuca? Então, eu acho que ele não vai mudar tanto assim. Pelo menos pelos últimos treinos que a gente apurou, é que não vem mudança significativa. Tem ainda amanhã e quarta, né? Aí é com trabalho tático mesmo para definir o time. Agora, eu no lugar dele faria uma mudança ou outra, não mexeria tanto também assim, porque senão você acaba de chegar, você achar que inventou a roda neste momento, não sei se seria
uma notícia para um ambiente interno muito favorável. Eu acho que o Zé Ricardo ele pode manter a base e tentar mudar mais na parte de ânimo dos atletas, de entrega, aquilo que a gente vinha falando, né? Porque contra o Red Bull Bragantino, que a gente imaginava ali, pelo menos eu imaginava, era um Cruzeiro voando, né? Depois da saída do Pepa, e isso não aconteceu. Até não acho que faltou disposição, faltou mais coisa, né? Mas isso também poderia ser um diferencial e não foi naquele duelo contra o Red Bull Bragantino. Então, eu vou aguardar aí para cravar, mas pelas informações dos últimos treinos, repito, não vem tanta mudança assim. Eu vi até muita gente falando, tá mudando o meio-campo, mudando o ataque, mudou até a defesa. As informações que eu tenho é que na atividade de sábado não teve nada disso, viu, Rafa? Legal, pois é, até respondendo também a pergunta aqui do Washington Fernandes, ele pergunta pra gente aqui, Samuca, se ele quer saber a respeito do Fernando Henrique, do Robert, o Japa, o Fernando também, o Japa e o Fernando são os atacantes e meia da base, né? Se eles vão ter mais oportunidades. Até a gente já falou disso aqui, mandar um abraço também pro Ryan Lucas, que cumprimenta a gente. A gente até falou disso aqui já, né? O Samuca, que o Japa e o Fernando, acho que nesse momento, pelo menos nesse início, assim, de trabalho do Zé, talvez não, até porque eles estão também com o Sub-20, mas o Fernando Henrique e o Robert, eles ganham esse gás aí com a chegada do Zé Ricardo, né? Com mudança de técnico, começa do zero para todo mundo, né? Abre uma nova competição, quem não vinha sendo aproveitado vai querer mostrar serviço aí para ganhar essa oportunidade com o novo técnico, né? Os garotos da base também vivem essa expectativa, mas como tem semifinal agora do campeonato estadual e é clássico contra o Atlético, o Sub-20, vai ter também duelo de quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Não sei se esses garotos vão ser relacionados já para essas partidas com o Zé Ricardo. Alguns vêm treinando, alguns sendo observados no dia a dia, mas pelas imagens que o Cruzeiro até vem divulgando, não tem assim tantas novidades em relação aos garotos nos treinamentos no dia a dia na Toca. Repito, não acho que isso vai acontecer neste momento, mas de qualquer forma a gente tem que aguardar a lista dos relacionados após a última atividade na quarta-feira na Toca da Raposa 2. Tem um ouvinte nosso aqui, viu, Lelão, Seabra, Xará e Samuca, o Vitor mora nos Estados Unidos, falando sobre essa questão de recuperar a confiança dos atletas e os jogadores que não foram bem aproveitados, o que a torcida tá pegando no pé. Ele tá falando, gente, se não recuperarmos Nicão e Gilberto, estamos F3 pontinhos, para não falar o termo. Porque se for olhar pro banco de reservas, dá vontade de chorar. A torcida tem que parar de vaiar e apoiar. Lelão, você acha que o banco do Cruzeiro é tão fraco assim como tá dizendo aqui o Vitor? Bom, numa primeira análise assim, você vai ver, bom, o Kaique continua, né? Porque ele sumiu, continua, né? Continua. Lateral esquerdo, é uma boa opção. O próprio Lucas Oliveira, ele por mais que estivesse vivendo uma fase ruim, é uma boa opção. O goleiro Anderson, quando jogou foi até pouco testado, mas parece que é bom goleiro. E lá, realmente, no meio de campo, da parte criativa, tirando o Nicão, você não encontra uma grande solução. Para volante tem, e para o ataque também, por enquanto, não tem. Então, existe sim uma deficiência. Não dá para falar que tá às mil maravilhas. É igual o Samuel falou aí, e o próprio Seabra, né? O Seabra que começou o papo de recuperar, principalmente o Gilberto. Se conseguir, ele vai ter mais opções e se recuperar o Nicão definitivamente, o Cruzeiro passa a ter mais um jogador criativo, principalmente diante do quadro do Matheus Pereira, que já iniciou aí uma parte física para retornar em breve. Aí você ganharia opções, né, importantes, porque o que faz o time ganhar os 3 pontos, filho, é claro, a defesa contribui, mas é quando você coloca a bola na casinha lá do adversário. Então precisa de jogador de ataque. Boa, Lelão. São 5h26. Tem mais ouvintes conosco aqui participando. O final do telefone 2826. O Andrei Machado também tá na sintonia aqui. Valeu demais, viu, velho? E só uma coisa sobre essa questão aí, né? Que a gente tá falando sobre elenco, jogadores e tal. Janela fechou, né?
Então, Sim. ou seja, o Cruzeiro agora vai com o que tem. É isso aí. O elenco do Cruzeiro é esse. Se vai dar certo, se vai dar errado, não sei. Mas que vai ser Gilberto, Nicão e etc. O elenco é esse aí, né? Até por isso tem que dar essa força e tentar recuperar os jogadores, até porque em algum momento eles já mostraram, né? Se não foi aqui no Cruzeiro, já mostraram. Essa questão do Gilberto, desculpa, eu ainda fico com o pé atrás. Eu vi o Gilberto bem demais no Bahia, mas no outro clube eu não vi o Gilberto tão bem assim. No Inter não foi tão bem. Se ele mostrou no Bahia, por exemplo, ele pode mostrar. Não, sim. É porque assim, a gente fala que o Gilberto teve ótimas passagens por onde passou. Não, ele foi bem no Bahia, né? Vamos puxar aqui pela memória. Eu lembro do Gilberto. Jogou no São Paulo, não foi? Os números dele no São Paulo e no Inter são os mesmos do Cruzeiro. Inter. No Vasco. No Vasco. Santa Cruz. Não jogou no Santa? Jogou no Santinha. Jogou. Esporte. Ele foi formado na base do Na Santa. base do Santa. Portuguesa. Lusa, bem lembrado. Na Portuguesa ele jogou bem. Eu acho que talvez os pontos de destaque dele: Lusa, Bahia. 2013, eu tô até puxando a ficha dele aqui, ó. Jogo 2013 na Portuguesa, ele marcou 14 gols em 24 jogos. Terminou o Campeonato Brasileiro em 4º lugar na artilharia, no ranking, né? Olha só. E no Vasco, tem aí, Seabra? Tem. No Vasco, ó, pegar os números dele aqui no Vasco. Não é Vasco não, Vasco. Vasco. 2015. O artilheiro do Cruzeiro, 9 gols, estava emprestado ao Vasco pelo Toronto. Estava com vínculo até 2015, né? A chegada do Celso Roth, ele perdeu a vaga de titular e aí dançou, foi pro Chicago Fire. Mas não tem os números dele aqui no Vasco. 28 jogos, 9 gols. Fez 9, é pouco, mas fez 9 gols, né? Em vista do que ele já fez o Cruzeiro em mais de 30 jogos, ou se é que ele tem isso tudo. Ele tem 30 jogos, Léo. 6 gols. 6 gols. Pois é. E a gente conta nos dedos os gols que ele fez pelo Cruzeiro, né, Samuca? Você lembra de cabeça? Pelo Bahia, ele fez 189 jogos e 82 gols. Aí é outro papo, Você lembra os gols do Gilberto de cabeça aí, Samuel Venâncio? De cabeça, teve um contra o América. Depois, antes teve Mineiro, contra quem? Gente, é contra o Vila, América e Bragantino. Ele fez 3 gols contra o Vila, né? E o América ele fez 2, né? 2 contra o Coelho, é isso mesmo. Isso, 3 contra o Vila, 2 contra o América, 1 contra o Red Bull Bragantino. E aí acabou, 6 gols, exatamente. É muito pouco, velho. Enfim, um ouvinte aqui tá animado, o Tarcísio Vitor tá falando, vamos lá, Cruzeirão, vamos ganhar do Peixe lá na Vila. Mas a gente tava lembrando aqui, o último confronto do Cruzeiro contra o Peixe lá na Vila não foi muito agradável, né? Foi péssimo, né? Aquela goleada 4-0, né? Foi horroroso. Aliás, ali pra mim, que lembro, eu não tava trabalhando com esporte, então não tava completamente dedicado, assim. 4-1, né? 4-1, né? 4-1. Então, ali pra mim caiu a ficha de que o Cruzeiro realmente era candidatíssimo à queda, não acreditava até aquele jogo, se não me engano. Ali pra mim foi determinante. O Santos atropelou o Cruzeiro 4-1, né? E eu até achei que tivesse sido 4-0 do Samuca. Você lembrou 4-1. Foi isso mesmo. 2019, né? Orejuela que fez o gol do Cruzeiro. E Sacha lá no Santos fazendo o gol. Soteldo que tá suspenso, né? Foi expulso contra o América, né? Então tá fora, ele não joga. É uma baixa pro Aguirre, né? É um baita reforço aí digamos assim, pro Cruzeiro, claro, né, Samuca? Ter o Soteldo de fora desse time do Santos, ou pelo que você tá vendo aí do Soteldo na equipe do Peixe não tá fazendo tanta falta? Rafa, eu com sinceridade, o negócio é o Cruzeiro. Quem tá vindo lá do outro lado, se tiver com reforço, sem reforço, tá tudo ficando difícil pro Cruzeiro, né? Então, e o Santos deve estrear aí o Moreiros, né? Que contratou aí, veio lá, tava no Rangers da Escócia, enfim. Não sei o que espera do Peixe, né? Eu sei que é pressão pra tudo quanto é lado, viu, Rafa? Vai ser realmente um jogo aí com todos os ingredientes por conta dessa briga que infelizmente, né, senhores, com o Cruzeiro brigando do meio pra baixo na tabela e com o Santos ali nessa situação de risco de rebaixamento. De todo modo, ainda temos aí mais 2 dias, né? De bate-papo e de debates aqui no Tempo Esportes,
até o jogo que é na quinta-feira, 7h, correto? Certinho, 7h, Xará. 7h. Então... Aliás, ingressos para esse jogo podem ser comercializados, eles serão pelo Santos, Xará, a partir de amanhã, meio-dia, no site futebolcard.com, a venda física na bilheteria do portão 19 da Vila, e aí somente na quinta-feira, entre 5 e 8h15 da noite, os ingressos disponíveis. Show de bola. Samuca, amanhã a gente volta a bater papo aqui em O Tempo Esportes. Fechou? Fechou. Tamo junto e até amanhã. Valeu demais, Samuel Venâncio conosco aqui no programa. Rafa Nobre volta no quarto bloco com mais o Cruzeiro, ok? Combinadíssimo, Xará. Valeu.